Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início à nossa escola dominical através de uma oração. Senhor Deus, te agradecemos por mais esse momento na tua presença, onde quer que estejamos. Te agradecemos porque através de lições baseadas nas Escrituras Sagradas aprendemos algo mais para a nossa vida e colocarmos em prática. Assim te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. O texto bíblico base para hoje 1 João, capítulo 3, versículos 11 ao 18. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem de o mundo odiar vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos desse mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer o amor de Deus nele? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e em verdade. O título da lição de hoje é Amor, essência da vida cristã. Todas as pessoas necessitam sentir-se amadas. O amor, muito mais que sentimento, é força que renova a vida. Ele é o vínculo da paz. Ele aproxima as pessoas, separa as maiores contendas, fortalece, anima, encoraja. Mas o amor também é um mandamento divino e se torna um critério de identificação dos filhos e filhas de Deus, como veremos nessa lição. Quando falamos a palavra amor, ela pode ser interpretada de várias formas. Infelizmente, a primeira interpretação que vem à mente das pessoas quando se fala em amor é um relacionamento sexual entre homem e mulher. Essa é a primeira imagem que vem. Entretanto, amor aqui é um tema mais profundo, que tem a ver, no nosso caso, do amor de Deus para com a sua criação, para com o mundo, para a humanidade, para conosco. É um amor profundo, o amor ágape, na qual Ele nos amou e enviou seu Filho Jesus para nos salvar. E o amor que Ele espera que nós tenhamos para com as pessoas com quem nós convivemos está baseado no respeito. Quando nós respeitamos as pessoas, temos paciência em ouvi-las, ajudá-las, socorrê-las, fazer algo por elas. Está implícito aí o amor sem segundas intenções. Que fique muito bem claro isso. Fundamento bíblico. No texto em destaque, o apóstolo João aborda um tema extremamente importante para o povo chamado cristão: o amor. Segundo ele, esse é o critério primordial para a identificação dos verdadeiros filhos e filhas de Deus. Não exercitar o amor cristão revela, entre outras coisas, que aquele que não ama permanece na morte, versículo 14, e não tem a vida eterna permanente em si, versículo 15. Fato é que nem todas as pessoas amam o seu próximo. Amar aqui no sentido de respeitar, ou seja, não trazer algum tipo de dolo, prejuízo, realizar alguma maldade, alguma violência contra o próximo. Quem faz isso não tem o amor em si. Infelizmente, o maligno, a maldade o controla. O autor inicia sua exortação afirmando que este é um assunto já tratado anteriormente, porque a mensagem que ouvistes deles, o princípio, é esta, que nos amemos uns aos outros. Versículo 11. Esse é o grande desafio para todos nós, membros de igrejas ou não, tem a ver com respeito próprio, respeito para com terceiros, respeito para com o próximo, respeito para com as pessoas. Mesmo que alguém diga assim que ela não merece, Deus enviou seu Filho Jesus para todas as pessoas da humanidade. Mesmo que ela não faça jus ao amor de Deus e venha se condenar pelas suas atitudes, pela violência, pela maldade que pratica, o amor de Deus ainda está valendo para com ela até o último minuto da sua vida, se ela se converter, se arrepender de todos os pecados. É justiça divina. A justiça do homem é diferente, ela não perdoa.
Nós não podemos julgar o amor de Deus e a justiça que Ele opera. João faz referência aos primeiros ensinos que foram transmitidos pelo Senhor Jesus. João 13:34 e 15:12. Sua intenção aqui é, além de exortar ou relembrar as palavras do Mestre, conscientizar sobre a necessidade de uma nova postura de vida, tal como vemos nos versículos anteriores, quando o apóstolo afirma que, por serem filhos e filhas de Deus, precisam agora viver uma nova vida, abandonando assim antigas práticas contrárias à fé cristã, pois todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não pode viver pecando. 1 João 3:9. É preciso, portanto, purificar-se de todo pecado, versículos de 1 a 6, praticar atos de justiça, versículos 7 e 10, e amar verdadeiramente. Irmãos e irmãs, a questão do amor é que quem nasce se torna uma nova criatura e passa a amar o próximo, amar a si mesmo, amar a próximo, porque também ama a Deus. Quem diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, não ama a si mesmo e é uma pessoa mentirosa. É a palavra de Deus que diz isso. Para que possamos amar a Deus, os frutos vêm em seguida. Conseguimos amar a nós e ao próximo. Aí entra o respeito. No ato de solidariedade, de ouvir, de socorrer, de ajudar, de promover a justiça, a paz, a bondade, são frutos do amor. E isso é muito importante para nós. João sabia que isso ainda estava sendo vivenciado por toda a comunidade. Aliás, muitas pessoas eram influenciadas por aquilo que recebiam do mundo, o ódio, versículo 13. O mundo, representado pelas pessoas que se opunham a Cristo e à sua imagem, também direcionou sua raiva para o povo cristão. Desde os tempos em que Jesus caminhou na terra com seus discípulos e discípulas, a perseguição que se fazia a este grupo era muito grande. O mestre muitas vezes alertou para o fato de que todo este ódio alimentado contra os filhos e filhas de Deus já era previsto. João 15, 18 a 21. É uma grande verdade. Nesse momento, a palavra foi ministrada à igreja, no momento em que muitas pessoas odiavam a igreja. E muitas pessoas odeiam a igreja no decorrer dos séculos e ainda hoje odeiam a igreja. Pessoas que já foram membros de alguma igreja, saíram por algum motivo, alguma desculpa, passaram a odiar a igreja. Se rebelaram contra Deus, rejeitaram Jesus. Infelizmente é o que tem acontecido. Aconteceu e ainda acontecerá. Porque todos os seres humanos são falhos, imperfeitos e pecadores. E nem por isso nós, como membros da Igreja de Cristo Jesus, vamos condenar as pessoas. Não estamos aqui para condenar as pessoas. Nós condenamos as atitudes, as ações que são prejudiciais, são dolosas, são más, malignas. Por onde Jesus passava, pessoas enfurecidas também o seguiam com o desejo de prejudicá-lo de alguma forma. E se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, dizia o Mestre, João 15, 20. É uma grande verdade. Jesus foi perseguido naquela época. Seus discípulos foram perseguidos. No decorrer dos séculos, os discípulos e discípulas de Jesus têm sido perseguidos. Hoje não é diferente. Dependendo da região do mundo em que a igreja se faz presente, a perseguição é muito pior. Ameaças, condenações, torturas, martírios. Infelizmente, muita gente não vê o cristianismo com bons olhos e deseja acabar com ele. O povo cristão é convocado, então, a espalhar o amor e não o ódio. Se não fossem vigilantes quanto a isso, seriam tentados a pagar na mesma moeda, ou, conforme o apóstolo Paulo dizia, a pagar o mal com o mal. Romanos 12, 17. Isso era tão sério que João relembra a atitude de Caim, que não recebeu agravo algum, mas porque suas obras eram más. Versículo 12. Ou seja, como constantemente praticava o mal, acabou sendo levado a algo pior, assassinar o seu irmão Abel. Versículo 12, Gênesis 4, de 1 a 8. Temos aqui o exemplo de Caim, uma pessoa que se deixou controlar pelo mal. Se afastando de Deus, permitiu que o mal fosse a cada momento sendo gerado em sua vida, até que chegou o momento da vingança e ele consumou o ato matando o seu irmão. Por quê? Ele tinha uma inveja,
era uma pessoa egoísta, uma pessoa ciumenta e não gostou de que sua oferta fosse rejeitada, não fosse aceita, porque ele a trouxe com segundas intenções. Ele não trouxe no intuito de agradar a Deus com um bom coração. Ele veio numa tentativa de corromper a Deus, corromper a comunhão, veio com segundas intenções, por isso foi rejeitado. Devemos tomar um cuidado relacionado a isso. Palavra que ilumina a vida. O amor é mandamento divino. Só podemos amar verdadeiramente a Deus se também amarmos o nosso próximo da mesma forma como amamos a nós mesmos. Esse amor exigido de nós não é e jamais deve ser direcionado a coisas, bens materiais ou somente a pessoas muito próximas e que nos fazem bem, mas sim a Deus e a todas as pessoas que Ele criou. Da mesma forma que é uma comunhão relacionada à Trindade, ou seja, ao Deus Trino, na qual em um se faz presente o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, temos aqui um tripé, um trio. Deus, nós e o nosso próximo. Quem diz que ama a Deus e não ama o próximo, não se ama, porque não ama o próximo. Então, é mentira dizer que ama a Deus. As pessoas que tiveram realmente o encontro com Deus, houve mudança, ela aprende a se amar e amar o próximo também, para amar a Deus. E em todas as situações, nos bons e maus momentos, ela continua amando a Deus, a si mesma e amando ao próximo, respeitando. Mesmo que o próximo não vá com a nossa cara, nos persiga, haja com escárnio, zombaria, assédio moral, nos persiga de alguma forma, não devemos revidar com as mesmas ações, atitudes. Devemos orar, interceder e pedir a Deus por ela. A vingança, a justiça com as próprias mãos não vai resolver nada, só vai piorar. E é o que tem acontecido hoje no mundo. Assim, irmãos e irmãs, a recusa do amor nos compromete como servos e servas de Deus, pois, primeiro, mostra o quanto somos de Deus ou não. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. 1 João 3,14. O amor cristão, praticado por aqueles e aquelas que seguem a Cristo, sinaliza a nova vida que recebemos dele. A capacidade de amar, de perdoar, de olhar com bons olhos para as pessoas que se colocam como inimigas, revela o quanto Deus possui do nosso coração, da nossa vida. Fechar-se para estas obras sinaliza o quanto ainda precisamos ser transformados e transformadas por Deus. Só existe uma maneira de sinalizar que o amor de Deus está em nós, amando sinceramente as pessoas. Ainda que aquilo que em algumas nos ofereçam seja ódio, não podemos devolver o que delas recebemos, mas devemos dar o que de Deus gratuitamente já possuímos, o amor. Versículo 16. Nesse primeiro item, nós observamos o quanto somos de Deus ou não através da prática do amor. O respeito para conosco mesmo e para com o nosso próximo, através de atos e atitudes. Um ombro amigo, um abraço consolador, motivador, ajudador. Uma atitude que traga conforto, consolo, cura para o nosso próximo, não importando quem seja, sendo membro de alguma igreja ou não, é uma atitude de amor, de retribuir o amor ágape de Deus. Nós não somos Deus, nós não temos esse amor ágape por nós mesmos. Nós deixamos esse amor ágape fluir de Deus em nós para com as pessoas, para o nosso próximo, sejam conhecidas ou não. É o mínimo que Deus espera de cada um de nós, minhas irmãs, meus irmãos. Segundo item, nos transforma em assassinos de nossos irmãos e irmãs. Isso é forte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Versículo 15. Caim tornou-se assassino porque era movido por inveja, por ganância e não por amor. Ao ver seu irmão Abel receber de Deus elogios e aceitação, indignou-se e enraivecido o matou. João adverte para os perigos de alimentarmos a raiva no coração. Foi triste o que aconteceu. A raiva de Caim, o egoísmo, a ganância, o sentimento de vingança
fez com que ele gerasse algo terrível, algo maligno no seu coração e acabou matando o seu irmão. E isso não é diferente nos dias de hoje, irmão. Tem acontecido no decorrer dos séculos. Assim, minhas irmãs, meus irmãos, tenhamos um cuidado muito grande relacionado à falta do amor, o desamor. O ódio a que o apóstolo se refere surge no coração humano após muitos pensamentos negativos, de vingança e de rejeição, serem alimentados contra outras pessoas. Em Efésios 4, 26, lemos: Irai-vos e não pequeis. O ódio cresce quando alimentamos a ira. Não matamos nossos irmãos e irmãs somente ferindo-os fisicamente, mas também quando ferimos com palavras. Tiago 3, 1 a 12. Quando menosprezamos ou fazemos acepção de pessoas. Tiago 2, 8 a 10. Quando vendo alguém padecer necessidades, fechamos a mão e o coração, permitindo-lhe morrer de fome. Versículo 17. Ou seja, todas as vezes em que algo acontece nesse sentido, isso mostra o ódio. É uma forma de, infelizmente, matar uma pessoa. Não que seja fisicamente, mas é uma atitude de matar o ser humano como essência, como um co-irmão, uma co-irmã, uma pessoa que vive no mesmo mundo. Por isso nós devemos tomar um cuidado muito grande. A acepção de pessoas é um tipo de exclusão social que mata pessoas de um convívio, as rejeita, as empurra para as laterais, para as periferias. Quando alguém passa necessidade e alguém, podendo ajudar, não ajuda, ainda critica, condena, julga que tem que sofrer mesmo, que tem que padecer isso, é uma forma, infelizmente, de matar um ser humano do convívio da humanidade. E devemos tomar um cuidado muito grande com essas atitudes. Nessas duas condições apresentadas como consequências da falta do amor cristão em nós, uma atitude se faz necessária, a prática do perdão. Se não estivermos expostos e dispostas a perdoar as ofensas recebidas, será difícil amar verdadeiramente. Isso é uma grande verdade. Nós somos injuriados, caluniados, perseguidos, zombados, escarnecidos. Se nós não conseguirmos perdoar essas atitudes, nós vamos deixar o ódio gerar um mal profundo em nossa vida, e aí a sede pela vingança poderá trazer consequências terríveis. Por isso devemos tomar um cuidado muito grande. O perdão é essencial, ou seja, não apenas amar, mas também perdoar. Essas duas atitudes são muito importantes e é o que Deus espera de cada um de nós, amar e perdoar. Deus amou a humanidade e enviou seu Filho Jesus. Por amor, ele sofreu na cruz. E através desse amor, de um ato misericordioso, Deus perdoou. Jesus mesmo disse, perdoa. Não sabem o que estão fazendo. E muitas pessoas hoje estão fazendo sem perceber, sem entender, sem conhecer. Estão fazendo na inocência, na ignorância, até mesmo na consciência, porque não conhecem a verdade. Precisamos perdoar e direcionar o amor para o alvo certo, Deus e os irmãos e irmãs, e não o mundo. Quando amamos o mundo, valorizamos muito mais as aparências, os bens materiais, os aplausos, os elogios, as necessidades próprias, do que as necessidades de nossos irmãos e irmãs. Quando amamos o mundo, nos falta o amor de Deus, como guia de nossas ações. 1 João 2,15. Irmãs e irmãos, devemos amar a Deus sobre tudo. Temos bens materiais, bens financeiros, tudo que nós temos nesse mundo, que ganhamos, herdamos, conquistamos, adquirimos, tudo isso são elementos passageiros, temporários. Nada poderemos levar desse mundo. O que nós temos a certeza é no futuro por vir, nós herdarmos a salvação eterna e a presença de Deus conosco. Infelizmente, as pessoas amam mais os bens desse mundo, status, posição, título, do que deveriam amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus. É triste o que tem acontecido. Conclusão: devemos amar incondicionalmente a Deus e a todas as pessoas, assim como amamos a nós mesmos. Esse amor deve ser desprovido de interesses pessoais. Amar a Deus é também amar as pessoas que se colocam diante de nós como inimigas. Esse é um processo que não é fácil, por isso envolve conversão.
na verdadeira conversão, o Espírito de Deus passa a habitar em nós e é Ele quem nos capacita a amar. Deus nos tocou no passado, continua tocando, aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nos arrependemos dos pecados, fizemos profissão de fé, fomos batizados, nos tornamos membros da igreja terrena de Jesus. E agora, o amor e o perdão devem acompanhar o nosso testemunho diariamente, constantemente. E é através do Santo Espírito de Deus que isso se torna possível. Através do Espírito Santo de Deus é que nós conseguimos amar e perdoar as pessoas. Infelizmente, muitas pessoas não deixam o Espírito Santo de Deus agir em suas vidas. Não deixam Deus tomar conta da nossa vida. São pessoas que querem confiar muito mais no que tem do que na pessoa do nosso Deus, que ama e distribui a sua presença, a sua misericórdia com uma gratuidade enorme, enviando seu próprio Filho Jesus como exemplo disso. Irmãos e irmãs, para a reflexão em nossos lares, havendo alguma dúvida, alguma pergunta, temos aqui um motivo para conversar. E assim, qualquer motivo, qualquer reflexão, qualquer dúvida, nos comunique para que possamos aprender algo, possamos partilhar e aprender mutuamente. Os autores Bortolini e Basaglia afirmam: só conhecemos verdadeiramente a Deus quando o fazemos com as mãos, os pés e o coração. Vamos dialogar sobre o que nós entendemos sobre essa afirmação desses autores. Só conhecemos a Deus verdadeiramente quando fazemos com as mãos, os pés e o coração. O que é que nós entendemos por essa afirmação? Irmãos e irmãs, agradeçamos a Deus por mais esta lição, que podemos aprender algo mais da palavra de Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe e assim oremos. Senhor Deus, te agradecemos nesse momento por mais esta lição em que aprendemos da tua santa palavra. Continua, Senhor, iluminando nossas mentes e corações através da ação do teu Santo Espírito, onde quer que estejamos. Assim, te agradecemos no nome do teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção. E a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes, o amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja convosco para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.